Olha, minha rapaziada, eu vou tentar ser muito fiel com o que aconteceu na partida. E eu não vou chegar aqui e falar que o Atlético foi o melhor time do mundo. E eu vi muita gente muito feliz com o nível de atuação que o Atlético apresentou. Acho que tiveram bons momentos e momentos não tão positivos. Eu também não vou falar que a derrota é o fim do mundo. O Atlético, ele se mostrou capaz de pontuar contra uma terceira prateleira do Campeonato Brasileiro quando ganhou de Santos Internacional. Enfrentar o Corinthians era dar um salto. Acho que a gente deu algumas respostas positivas, outras nem tanto. No final das contas, não pontuamos. Próximo jogo, a necessidade de pontuar, ela volta a existir de maneira até maior. Volto a dizer, a metáfora do castelinho não pode ser abandonada. A gente tem duas pedrinhas de 15 para construir ali o nosso castelinho. Para depois a gente pensar na 16ª, 17ª, 18ª. Mas se eu puder dar um recado pro torcedor do Atlético, é que se o Atlético se comportar ao longo das outras 35 rodadas como o Atlético se comportou nessas três primeiras, eu acho que a gente não vai ter muito problema em construir o nosso castelinho, não. Vou para avaliação do jogo. E acho que o Atlético, ele tinha tudo para ganhar esse jogo. Mas o Atlético perdeu esse jogo com 20 minutos do primeiro tempo. Por quê? Algo que acontece desde a Série B. Um Atlético que não tem capacidade de virar jogos. O Atlético, quando sai perdendo, é um Atlético que basicamente está fadado à derrota. E a gente teve a oportunidade de sair na frente. Quando o Julimar perde aquele pênalti, tudo estava ao nosso favor. O que ia acontecer? O Corinthians ia vir para cima, a gente ia ter todo o contexto possível das transições com o Viveiros, que já estava dando um trabalho infernal nas costas do Gabriel Paulista e do Gustavo Henrique, e o Atlético ia ter oportunidade de ganhar o jogo ali. Ah, Thiago, você vai botar toda a culpa do resultado no pênalti perdido do Julimar? Não, mas para mim foi um movimento que condicionou o jogo, principalmente pelo fato da gente ter tomado um gol logo depois ali. Acho que poderia ter um comportamento melhor dos volantes, principalmente para proteger aquela entrada da área. O Rodrigo Garro teve toda a liberdade do mundo. Eu quero avaliar por setores, tá? Porque eu acho que dá muito bem pra gente fazer essa separação. Defesa, muito, muito, muito bem. A partida de Arthur Dias e Teran é para dar um recado muito claro de quão boa é a nossa zaga. O Corinthians ataca muito pouco, é verdade, mas muito pela partida que o Arthur e o Teran fizeram. Anularam o Memphis. O Vitinho não tocou na bola. Quando entrou o Guinegão, não tocou na bola. Quando precisaram correr para trás, souberam correr para trás. Quando precisaram se impor fisicamente, souberam se impor fisicamente. Até o lance do gol, o Teran ganha a disputa pelo alto ali. Acho que o Esquivel vai muito bem no jogo. Mais um jogo muito bom do Esquivel. Confesso que se não for algo físico, eu não entendi a saída do Lucas Esquivel. Acho que foi uma saída precipitada. Acho que foi uma saída que não fez tanto sentido. E você tem ali o Gaston Benavides, que acho que de todos ali é o mais limitado ao natural, mas também uma partida muito segura do Gaston Benavides. No meio-campo, Luiz, Portija e Zapelli, acho que o Portija foi abaixo. Acho que o Luiz Gustavo e Bruno Zapelli podem, enquanto o Portija estiver entregando esse nível de atuação, acho que eles podem sim serem a dupla de volantes titulares do Atlético. O Atlético transicionava com muita tranquilidade com os dois. O Atlético tinha a bola com muita tranquilidade com os dois. Circulava a bola com muita tranquilidade. O Atlético, nesse jogo onde ele precisou propor mais, a todo momento você tinha o carimbo na bola do Zapelli, você tinha o carimbo na bola do Luiz. Era um jogo muito organizado por esses dois. O Atlético, eu acho que conseguiu criar tantas chances porque tinha um caminho muito claro sendo guiado pelos dois meio-campistas, pelo camisa 14 e pelo camisa de número 10. Acho que com a queda física do Luiz, a saída do Zapelli, o time até começou a ter a bola e não sabia muito bem o que fazer. E na frente, cara, eu acho que a gente tem que entender muito bem o papel de Mendonça e o papel de Julimar, tá?
E quando a gente fala do papel desses caras, a gente fala de um papel que, em muitos momentos, a gente vai ter eles fazendo mais um papel tático ali do que exatamente uma postura para se sobressair tecnicamente. No primeiro tempo, Julimar perde 2 gols, o do pênalti, que para mim é o lance fundamental para a construção do resultado, mas tem um papel muito importante para pressionar o Matheus Pereira, para pressionar os zagueiros do Corinthians e não deixar o Corinthians ter essa saída de bola confortável. Então, é um jogador fisicamente muito preparado para competir, né? Jogador alto, jogador forte, efetivamente está longe dos seus melhores momentos. Acho que a mudança de formação tática da temporada passada, onde ele era mais um segundo atacante do que um ponta, fez ele cair de rendimento. Sim, acho que está faltando o jogo mais agressivo do Julimar. Sim, acho que está com o jogo muito burocrático. Sim, mas isso não ignora a ajuda no papel tático. Em relação ao Mendonça, também algo muito nesse sentido, né? Um jogo muito discreto, Matheus Bidu. Não tem como não vincular isso ao papel tático que o Mendonça fez, um comportamento positivo que ele pegava a bola e era o jogador de tentar ir para cima, de tentar atacar o espaço, mesmo não estando numa boa noite técnica, como foi, por exemplo, naquele jogo lá no Beira-Rio. Já Kevin Viveiros, cara, assim, Kevin Viveiros impressiona o Brasil mais uma vez, né? Se você pega o Twitter, principalmente pelo fato do Atlético e Corinthians ser basicamente o único jogo da noite, o Brasil inteiro está falando de Kevin Viveiros. O Brasil inteiro está destacando como o Viveiros foi bem. O Brasil inteiro está com uma certa inveja no aspecto de, cara, eu queria ter esse cara no meu time. Engoliu a defesa do Corinthians fisicamente, sofreu pênalti, ainda não parece confortável para bater o pênalti, algo que ele poderia ter feito gol. Tem uma bola tirada em cima da linha, mas os momentos de mais incômodo que o Atlético conseguiu gerar ao Corinthians foram a partir do Kevin Viveiros. E aí você tem os garotos da base que entraram ao longo do segundo tempo e talvez não tenham feito um jogo sensacional, mas sabendo valorizar a bola, sabendo girar a bola para um lado, sabendo girar a bola para um outro, assim, mostraram um grau de maturidade de competir contra um Corinthians que eu achei muito interessante. Você vê o volume de garotos da base, foram 5 saídas do banco, né? Chiquete, Bruninho, Léo Derek, Dudu e João. Acho que o Chiquete mais uma vez dá uma demonstração que está muito preparado para ser um jogador a ser utilizado e ser utilizado com tranquilidade pela comissão técnica do Atlético, a ser utilizado com total, assim, vai chegar, vai jogar, vai entregar. É um jogador que oferece drible, boas associações, um poder criativo, principalmente depois da saída do Zapelli. O Chiquete ele vira um jogador com muita capacidade de construir. O Chiquete vira um jogador com muita capacidade de gerar situações por ali. Então, na minha visão, muito bem. Então, um jogo onde a atuação é boa, o resultado não veio, por exemplo, contra o Internacional. Acho até que a gente teve uma boa atuação, mas em alguns momentos a gente sofreu, o resultado veio. Contra o Santos, a mesma coisa. Vamos ver o que vai ser esse Atlético e Bragantino. Se eu não me engano, o próximo jogo do Furacão no campeonato. A gente deve ter pelo menos mais um reforço aí, que é a situação do Isaac. O Campeonato Brasileiro não é fácil, pegamos um dos melhores times do campeonato, por isso que a gente tem que saber pontuar contra quem é. Claro, assim, saber pontuar contra o Santos como a gente pontua, dá um respiro para essa derrota ingrata, mas, querendo ou não, acho que dá para dizer que tá dentro do planejamento. Valeu? Tamo junto, forte abraço e abraço.